1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Diz assim o texto sagrado, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A nossa saúde é o assunto desse quinto dia. Se você está aí com aquela revistinha, você vai poder observar. Será que a gente tem que cuidar mesmo da saúde? Será que nós temos que nos preocupar com o nosso corpo, com a nossa saúde? Será que essa deve ser uma grande prioridade? Nós tivemos um irmão ali na primeira igreja, não vou dizer o nome dele, que ele é bem conhecido, a esposa já fez parte aqui, e quando ele descobriu o câncer da próstata, já estava avançado. E aquele câncer que, quando detectado no começo e operado, ele para ali, ele foi vencido, mas se demora, ele vai alastrando pelo corpo, vai para o fígado, vai para outro órgão, e quando isso acontece, não tem mais jeito. Não tem, a não ser que Deus faça realmente um milagre. E eu me lembro que eu fui visitá-lo na UTI, e ele me disse assim: puxa, eu estou passando por um momento muito difícil. E eu pensei ali, falei, puxa vida, os homens têm muita dificuldade de procurar o médico, e dependendo da especialidade ainda mais, mas nós devemos fazer isso. Os médicos são pessoas que Deus levantou para isso, para nos abençoar. Os médicos são importantes. Nós precisamos cuidar da nossa saúde. Precisamos aí, pelo menos uma vez no ano, fazer um check-up, ver como é que está o coração, né? A mulher tem já os seus cuidados. Mulher enfrenta mais relacionamento com o médico do que os homens. Então, nós homens ainda não passamos por tantas coisas quanto as mulheres. A mulher tem ali maiores necessidades, mas os homens são menos cuidadosos. Essa é uma realidade, mas nós precisamos cuidar, ir ao médico periodicamente. Eu tenho comigo assim na minha agenda, chegou naquele período, eu estou no médico, faço ali, procuro até, no mesmo dia eu faço ali, pelo menos 2 check-up, já uso até os exames, para não ficar fazendo muito exame de sangue, então aqueles exames muitas vezes servem para os 2. Então eu procuro marcar com antecedência, médico. Mas pastor, o senhor não é pastor? Eu sou pastor, estou orando, Deus está abençoando, mas eu preciso também. Porque é o meu corpo, eu preciso cuidar. E exercícios? Será que nós precisamos fazer exercício? Tem gente que fala, não faço. Será que nós não devemos fazer algumas caminhadas, ou periodicamente, durante a semana caminhada? Eu fiz muita caminhada na minha vida, e de uns anos para cá, eu uso ali a esteira em casa, faço esteira. Fazia 3 vezes na semana. Aí quando eu fiquei assim, menos novo, a turma fala, agora você diminuiu, eu não aumentei para 5 vezes. Esteira ali. O exercício físico, você acaba tendo mais saúde, mais disposição. Alexandre me ajudou muito como nutricionista. Eu consegui, 2 anos e meio atrás, fazer um tratamento e perdi 10 quilos. E aí alguém falou, perder é difícil, manter é impossível. Mas eu tenho mantido, eu tenho ali, arrumei uma balancinha e eu vou pesando.
De manhã já controlo ali o meu peso e eu tenho mantido. Perder 10 quilos, irmãos, é mais ou menos você perder 2 sacos de 5 quilos de arroz. Você tirou de dentro. Entendeu? É 10 quilos. Quando você pegar os 10 quilos de arroz no braço, vai ser pesado, né? Deus me deu essa graça e eu oro a Deus para Ele me ajudar a manter. Então, exercícios, uma alimentação. Eu aprendi com o Alexandre a comer melhor. Eu não como menos do que eu comia, eu como melhor. De manhã, eu como mais frutas. Eu procuro comer coisas mais saudáveis. No almoço, eu passei a comer um pouco menos de arroz, menos de feijão, mas aumentei a salada, como bastante salada. Eu não comia tanto, passei a cuidar. Salada, agora acostumei, estou gostando demais disso. E durante o dia, tem um momento da fruta, tem um momento disso, cortei o jantar à noite, substituo por outras coisas leves, e estou sobrevivendo bem, graças a Deus e graças a Alexandra, que me ajudou demais. Mas é uma questão de se cuidar, alimentação. Muitas vezes a gente come coisas que não precisava. Eu estava conversando com o médico, ele me disse o seguinte, quando a gente come ali um prato de comida, a gente já está satisfeito, o corpo já está resolvido. Quando a gente vai lá e pega mais, aquilo ali é apenas mais uma satisfação pelo gosto, mas a pessoa não precisa daquilo. Não precisa comer tanto. Então, se você come durante o dia algumas frutas, toma ali uma bolachinha, vai fazendo, quando chega na hora da refeição, você não está com tanta fome. Então, nós precisamos aprender a cuidar da alimentação, exercícios e médicos. Toma cuidado, faça isso. Faça isso. Esse aqui é o assunto desse dia. E a propósito, nós lemos esse texto aqui tão importante, que diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Que está em vós, olha aqui, o qual tendes da parte de Deus e não sois de vós mesmos. Veja bem o que nós somos, o que nós temos. E no versículo 20, porque foste comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, esse texto nos leva a pensar seriamente na importância do nosso corpo. O corpo é nosso, será que é exatamente nosso? Será que não devemos cuidar tanto dele assim? Então vamos ver, com base nesse texto, vamos ver esse tema, que é o tema do dia. Diga assim: cuidando da saúde, à luz da Bíblia. Se você olhar na revista, esse é exatamente o tema, cuidando da saúde à luz da Bíblia. Será que a Bíblia nos recomenda? Tem vários textos. Se a gente fosse pegar lá no Velho Testamento, tem ali recomendações sobre comida, uma série de coisas. Mas eu me reportei aqui ao Novo Testamento, quando Paulo escreve à igreja de Corinto. Ele escreve a sua primeira carta, e Paulo trata ali de muitos assuntos. Muitos assuntos. Entre os assuntos que o apóstolo Paulo trata com aquela igreja, ele vai falar aqui esse texto tão importante para nós. Esse texto nos remete a pensarmos sobre a nossa saúde. Então vamos lá, cuidando da saúde à luz da Bíblia. Diga assim: porque somos o santuário de Deus. Versículo 19, a parte A diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós? Olha aqui, irmãos, que coisa profunda. Esse corpo que você tem aí é santuário do Espírito Santo. É santuário de Deus. O Espírito Santo, diz o texto, que está em nós. Veja bem, o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo não está aí, simplesmente aqui no templo. Se nós sairmos todos daqui, o Espírito Santo não vai ficar aqui. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo não está no móvel ou no imóvel.
O Espírito Santo está em nós. Então nós somos o santuário do Espírito Santo. Isso é sério. Quando fala em santuário, fala em coisa santa. É isso. O Espírito Santo precisa habitar no lugar santo, e nós somos a morada de Deus. Onde Deus está? Está no seu trono, no céu e em tua vida. Deus está habitando em você. Deus habita em você. Então nós somos o santuário, nós somos ali essa habitação única do Espírito Santo. O Espírito Santo só habita no salvo. A presença do Espírito Santo na terra se explica pela habitação em nós. Então nós temos ali a comunhão com Jesus por meio dessa habitação do Espírito Santo. Então, por que devemos cuidar da saúde? Porque somos o santuário de Deus. Muitas vezes a gente quer fazer um templo, como estamos construindo, e a gente quer construir uma coisa boa, para a gente estar louvando a Deus. E o nosso corpo? Que é muito mais do que o templo. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Olha a importância de cuidarmos do corpo. Nós não podemos oferecer a Deus um corpo ali todo doente, todo com problema. Mas se ficar doente, ficou, é lógico, a gente fica doente. Todos nós aqui temos algum problema. Mas a gente tem que fazer o máximo para ir melhorando, para ir cuidando. Com o passar dos anos, as doenças são inevitáveis. Você vê, um tempo vai estragando também o físico, depois precisa de alguns ajustes. O nosso corpo também, com o passar dos anos, vai tendo problema. Todos nós o temos. Mas na medida do possível, nós precisamos cuidar dele. E lembrar sempre, eu sou o santuário de Deus. Diga assim, eu sou o santuário de Deus. É sério, né? Só por isso, se eu fechasse a Bíblia aqui, estaria terminada uma boa mensagem para você cuidar do teu corpo, cuidar da tua saúde. Você precisa cuidar, precisa. Vamos lá, cuidando da saúde à luz da Bíblia. Diga assim, porque pertencemos ao Senhor. No restante do versículo 19 diz, o qual tendes da parte de Deus. Temos o Espírito Santo da parte de Deus. Agora diz assim, e que não sois de vós mesmos. Sério, hein? Nós não somos de nós mesmos. Tem gente que fala, eu mando em mim, eu mando no meu corpo, eu faço o que eu quiser. Aí as pessoas hoje, né? As tatuagens exageradas, né? Você vê alguns atletas ou cantores, e se alguém vai questionar, fala, o corpo é meu, faço o que eu quero e ponto final. Não é. Não é, pastor, o meu corpo não é meu. Não, o texto diz que não. E que não sois de vós mesmos. Nós pertencemos ao Senhor. Pertencemos, fomos comprados por Ele para isso. Nós pertencemos ao Senhor. Pertencemos. É algo sério, né? Como aquela história daquele barquinho que uma criança ganhou do pai, depois perdeu, e aí sumiu, e um dia viu ali numa loja vendendo, né? Aí ele vai lá com o pai e compra, né? Aí ele pega aquele pequeno navio ali, miniatura, e fala assim, você é 2 vezes meu, né? Deus pode falar muito mais do que isso, porque além dele ter nos criado, e Ele o fez de uma maneira linda, Ele nos deu a sua imagem e semelhança. Além de ter feito isso, Ele nos comprou, pagou o preço. Então veja bem, nós pertencemos ao Senhor. Pertencemos, você pertence a Deus. Além de ser o santuário dEle aqui na terra, você é dEle. Você é dEle. Nós não somos de nós mesmos, nós somos do Senhor. Cada dia que você levantar de manhã, você vai dizer, olha, Senhor, eu vou me cuidar bem porque eu sou do Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu fale? Como o Senhor quer que eu haja? O que eu devo fazer cada dia? Porque eu sou do Senhor. Eu não posso ir com o meu corpo em qualquer lugar. Tem pessoa que vai ali, vai tomando bebida alcoólica, e faz tanta coisa, e vai destruindo o corpo.
Ou a pessoa se alimenta de qualquer maneira. Tem pessoa que come, e come demais, né? Tem pessoa que senta assim, ele tem uma fome inacreditável. E Deus fala, não, eu já estou satisfeito, isso aqui é meu, já está resolvido, né? Lá em Cabo Verde, nós temos uma boa igreja, são ilhas ali, faz parte do continente africano, mas são ilhas junto ao continente. E nós temos ali uma missionária chamada Ivani, que está lá ainda, fez um trabalho excelente. Hoje ela ganhou outros irmãos para Jesus, e temos pastores que converteram. Então nós temos uma boa igreja. E aí o pastor Florencio esteve lá, esteve com o pastor Manuel de Mandaguari, e o pastor Manuel me contou o seguinte, ele ficou impressionado porque eles só fazem uma refeição 3 da tarde, próximo de 3 da tarde. De manhã eles tomam ali um cafezinho e tal, mas a refeição deles é 3 da tarde. Eu falei, mas pastor Manuel, por quê 3 da tarde? Ele falou assim, porque só dá para fazer uma refeição mesmo. Então eles vão bem lá na frente, para ficar no meio, entre o levantar de manhã e o dormir à noite. Eu falei, e eles vivem muito bem, fazem aquela refeição, então bem. Não é uma alimentação como a nossa, aqui no Brasil, o alimento a gente tem, essa é uma realidade, e Deus, nós que somos de Deus, muito mais. Então aquele povo, a nossa igreja, eles fazem essa alimentação, já uma alimentação melhor deles, é uma vez no dia, próximo das 3 horas da tarde. De manhã come alguma coisinha, antes de dormir alguma coisa leve, mas a refeição é ali. Então nós precisamos, nós temos que pertencemos ao Senhor, então precisamos cuidar da nossa saúde. Somos do Senhor, nós não somos de nós mesmos. Eu não posso tomar a decisão de fazer o que eu quero, eu tenho que tomar a decisão de fazer o que Deus quer, porque nós somos dele, nós pertencemos a Ele. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Cuidando da saúde à luz da Bíblia, diga assim, porque fomos comprados por grande preço. No versículo 20, a parte A diz, porque fostes comprados por preço. Paulo diz por preço, mas na verdade foi um preço grande demais da conta. Então veja bem, como eu disse há pouco, a gente é criatura do Senhor, fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Mas, quando Jesus vem à terra, Ele vai comprar a nossa redenção, Ele vai pagar o preço da nossa salvação. Aquilo custou um preço enorme demais. Eu fico imaginando, ele dono de tudo, eu preguei domingo que ele virá com muita glória, mas quando Ele vem a primeira vez, Ele vem com toda a humildade. Ele não tinha onde morar. Ele mesmo disse isso, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então ele vive aqui até os 30 anos, uma vida simples. Dos 30 aos 33, ele vai realizar o seu ministério, sofrido, atacado pelos fariseus, preso pelos romanos, questionado pelos gregos. Foi nada fácil o ministério. Ali já era um preço alto que ele estava pagando. Mas, sobretudo, o preço maior foi na cruz. Quando ele é crucificado, antes disso, ele carrega aquela cruz, ele precisou, inclusive, ser ajudado por um homem que vinha do campo. Tamanho peso, e ele passou naquele trajeto apanhando, sofrendo. Olha o preço que ele paga. Depois ele vai ficar na cruz durante 6 horas. 6 horas é muito tempo. Para alguém que está ali pregado numa cruz é muito tempo, muito tempo. Então o preço dele foi alto demais. Nós vemos ali, quando ele entrega o Espírito ao Pai, ele vai dizer as 2 últimas palavras: está consumado. Ele vai consumar ali na cruz o pagamento desse preço enorme
Ele paga o preço por nós. Nós fomos ali adquiridos, comprados pelo Senhor. Mas no preço grande demais. Então agora o nosso corpo, mais do que tudo, é dele. Corpo, alma e espírito, tudo é dele. Ele pagou o preço. Se ele não tivesse feito isso, não haveria mundo. Esse mundo não iria resistir muito tempo. Quando Jesus veio, ele veio no tempo que deveria vir. Como houve o dilúvio 2000 anos antes dele vir, se ele não veio, o mundo ia explodir. É como hoje, chegou num ponto agora, ou Jesus volta ou não tem como mais continuar. Vocês têm assistido aquelas notícias daquela reunião da Europa, uma situação difícil ao mundo. O ser humano está destruindo o que Deus criou. Mas Jesus pagou um grande preço, o seu preço foi preço de cruz. Ele sofreu o nosso sofrimento. Foi preço de dor, ele sofreu a nossa dor em seu corpo. Foi preço de sangue, ele derramou o seu sangue por nós. Ele derramou o seu sangue. O que nós devemos fazer agora, pastor? Cuidar do espírito, buscando a Deus, servindo a Deus. Cuidar da alma, das nossas emoções e cuidar do nosso corpo. Porque o espírito e a alma dependem do corpo. Sem o corpo não dá para resolver nada espiritual e muito menos emocional. Então, nós fomos comprados por grande preço. E agora, pertencendo ao Senhor, nós precisamos cuidar da nossa vida. Tem gente que não cuida da vida espiritual, não tem vida de oração, não vem ao templo. Tem gente que não cuida da alma, se deixa perder as suas emoções, as suas ações e reações. E tem outros que não cuidam do corpo, deixa tudo ir acontecendo. Eu repito, ficar doente, todos ficam e vão ficar, não tem jeito. É uma questão de tempo. Mas devemos fazer aquilo que é possível. Valorize o teu corpo. Para encerrarmos, cuidando da saúde, à luz da Bíblia, diga assim: porque precisamos glorificar a Deus no nosso corpo. No final do versículo 20 diz: agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Paulo vai terminar esse capítulo dizendo: glorificai a Deus no nosso. Agora é uma exigência forte. Exigência forte. Se acima ele falou que nós somos o santuário de Deus, que não somos de nós mesmos, que fomos comprados por preço, ele vai terminar o seguinte: vocês precisam glorificar a Deus. O que é glorificar a Deus? É quando nós exaltamos ao Senhor, louvamos ao Senhor e fazemos isso com o nosso corpo. É isso que está escrito aqui, literalmente: glorificar a Deus, glorificai a Deus no vosso corpo. A gente tem que usar o corpo que Deus nos concedeu para glorificá-lo. E será que nós não vamos cuidar dele? Nós precisamos fazer isso com muito temor, isso aqui é de Deus. Com santidade, nos afastar daquilo que é mal para o corpo, daquilo que contamina, daquilo que prejudica, daquilo que não ajuda. Com zelo, precisamos zelar. Toma cuidado com a tua saúde. Você precisa glorificar a Deus. Pastor, eu vou glorificar a Deus cantando louvores? Sim, mas você vai cantar louvores se você estiver bem, senão você não terá nem força para isso. Eu vou glorificar a Deus evangelizando? Lógico que sim, mas precisa ter saúde para isso. Eu vou glorificar a Deus vindo à igreja? Também você precisa estar bem para vir. Então nós devemos usar o corpo para glorificar a Deus, para exaltá-lo. Ele fez tanto por nós. Irmãos, a gente simplesmente não existia e nem iríamos existir jamais se Deus não nos criasse. Nós fomos criados de uma forma linda, maravilhosa. Nós fomos feitos por Deus. Interessante, quando Deus foi criar todas as coisas, a Bíblia diz que Ele criou. Quando foi tratado do ser humano, aparece até a Trindade revelada, o Senhor diz: façamos.
Então não foi nem uma questão, façamos o homem, ou o ser humano, a alma vivente, a nossa imagem e semelhança. Quando Deus faz ali, Ele deu a sua imagem. Nós passamos a parecer com Deus. Deus é criativo? Lógico que é. Nós também o somos, porque recebemos isso de Deus. Nós somos diferentes de qualquer outra criatura. As criaturas outras são do mesmo jeito desde o princípio. Estão ali, criatura, anda do mesmo jeito, tem o mesmo costume, né? Você não vê criatura nenhuma fazendo uma roupinha para eles usar, construindo um castelinho, fazendo um carro para eles andar. Você não vê nada disso. A criatura é o que é, ou o que sempre foi. O ser humano não, ele vai criando. Hoje fez um avião que ele anda no mundo, foi à Lua. Tem gente que não acredita. E faz tantas coisas. Por quê? Porque Deus nos fez de uma maneira especial. O que nós devemos fazer agora? Glorificar a Ele. Mas glorificar como? Espiritualmente? Lógico. Com a alma pura? Sim. Mas com o corpo. O versículo diz, glorificar a Deus no vosso corpo. Cuide do teu corpo. Quando você está cuidando do teu corpo, você está glorificando a Deus. Isto agrada a Deus. O Senhor quer que façamos isso. Quer que tenhamos esse cuidado. Glorificar ao Senhor. Com a nossa saúde. Eu vou repetir mais uma vez. Todos nós ficamos doentes porque o mundo por si só já traz muitas doenças. Você vê essa Covid. Apareceu, não sabemos exatamente de onde e contaminou tanta gente. O mundo é assim. Mas nós devemos nos esforçar para que vivamos da melhor maneira possível. Não pega o teu carro e corra muito, que vai bater, vai ter risco. Se você andar de moto, vai andando e jejuando e orando, porque é risco, né? Até a pé, o teu trabalho, toma cuidado, né? Toma cuidado, cuida. O que você vai fazer? Não pode subir em cima das casas, que é perigoso, cair. Toma cuidado. Toma cuidado. Cuide da tua saúde. Vamos ficar de pé e aplaudir o Senhor? Aplauda o Senhor. Valorize o que você é. Valorize o teu Senhor. Valorize o preço pago por você. Valorize o que você faz. Valorize tudo. Cuide da tua saúde à luz da Bíblia como um projeto de vida. Faça um propósito de no próximo ano ter uma vida mais saudável, ter uma vida melhor, mais abençoada. Cuide da tua saúde, porque a Bíblia te recomenda.